Depois de vencer uma batalha judicial contra as empresas concessionárias de rodovias, o governo gaúcho retomou o controle das praças do estado. Um mês depois de assumir a administração das rodovias pedagiadas, o assunto volta a ser debatido pela sociedade. Os usuários não concordam com os novos preços estipulados pela EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias. A qualidade do serviço também caiu. O número de guinchos e ambulâncias diminuiu. O péssimo estado de conservação das estradas da Serra é a maior queixa dos caxienses. Os usuários reclamam da falta de sinalização e, principalmente, a enorme quantidade de buracos que começam a surgir ao longo do trecho controlado pela EGR. Esse é o tema que vamos debater hoje no programa Comissão em Debate, que está começando agora. Conosco para o debate de hoje, os nossos convidados. Começo com o vereador Rodrigo Beltrão, do PT, Partido dos Trabalhadores. Vereador Rodrigo, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Vereador Rodrigo Beltrão, do PT, Partido dos Trabalhadores. Conosco também para esta mesa de debates, o senhor Juarez Colombo, que é presidente da Surcom RS, Associação de Usuários de Rodovias do Rio Grande do Sul. Juarez, obrigado pela presença. Cumprimentando nossos espectadores, esperamos fazer um bom debate. Também conosco para o debate de hoje, vereador Mauro Pereira, do PMDB, que é presidente da Comissão de Transportes aqui da Câmara de Vereadores. Vereador Mauro, obrigado pela presença. Eu que agradeço, é um prazer enorme poder participar nessa mesa com essas figuras aqui importantes, trabalhadoras, e esperamos fazer um bom debate. Conosco também José Damoli, que é secretário. Damoli também participa lá do grupo da EGR, da Empresa Gaúcha de Rodovias. Zé, obrigado pela presença. Uma alegria falar contigo, Luiz Cláudio, com nossos telespectadores, saudar o Mauro Colombo, né, e o nosso Beltrão, e desejar que a gente possa construir aqui mais uma carreira de tijolinho para a cidadania crescer nesse país. Ok, eu vou começar perguntando ao vereador Mauro Pereira, que é aí presidente da Comissão de Transportes da Câmara de Vereadores, da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Vereador Mauro Pereira, o senhor que já foi para as rodovias, já foi para a estrada contar buracos. O vereador Mauro já fez isso, contou o número de buracos na Rota do Sol, num trecho aqui da Rota do Sol. O senhor que conhece bem esse assunto, que ouve a sua comunidade, as reclamações, elas procedem, essas reclamações que estão surgindo aí depois de que a EGR assumiu o comando? Bom, primeiramente cumprimentar a ti, Luiz, cumprimentar meu colega vereador Rodrigo Beltrão, Juarez Colombo, esse batalhador, nosso amigo José Damoli, outra pessoa referência no nosso estado. Dizer que, na verdade, nós temos as nossas rodovias estaduais que são administradas pelo governo do estado ao longo dos anos, especialmente nos últimos 5, 6 anos, Rota do Sol, por exemplo. Realmente ela é um estado muito precário, muitos buracos, e conserta e volta, e é acidentes, mortes. Então nós, sem sombra de dúvidas, estamos vivendo um momento muito difícil. Agora, com o fim dos pedágios, que foi o modelo criado pelo então governador Antônio Brito, do meu partido, PMDB, um modelo que tinha ambulância, tinha guincho, porém um modelo caro. E agora nós, com o fim das praças dos pedágios, o governador Tarso Genro criou a EGR, uma empresa estatal, que, sem sombra de dúvidas, é um modelo que, na minha opinião, nasceu errado, está errado, não está funcionando. E quando se trata de pedágios, quando uma pessoa fala em pedágio, vai pagar um pedágio, a pessoa espera ter boa sinalização, espera ter estrutura, espera ter ambulância, espera ter guincho. E o que está acontecendo hoje é o modelo de pedágio, onde a pessoa paga uma tarifa cara, por exemplo, R$ 5,20, e não tem nem ambulância, porque depende do SAMU, que uma ambulância vai ter que sair daqui do nosso município, deixar de atender uma pessoa para ir para a estrada, e ao mesmo tempo o guincho, se caso acontecer um problema com o veículo, terá que ser pago pelo usuário. Então é um pedágio que o máximo que o cidadão que pagou vai receber. Se o atendente lá for educado, vai receber um tchauzinho, boa viagem. Senão não vai ter mais nada. Então é um modelo de pedágio equivocado,
errado, e nós vamos ter a oportunidade de falar mais durante o debate. Tá certo. Juarez Colombo, presidente da Surcom, Associação de Usuários de Rodovias do Estado do Rio Grande do Sul. Juarez, realmente você concorda com o vereador Mauro que não está funcionando a partir da EGR, esse novo sistema que foi implantado pela empresa gaúcha de rodovias? Cumprimentando você, Luiz Cláudio, Beltrão, o Mauro e o Adamoli, que nós que lutamos há muito tempo contra o modelo privado de pedágio, esperamos, inclusive, que nos próximos dias se consiga encerrar os demais contratos que faltam ainda 4 contratos a serem encerrados. Nós encerramos até agora o polo de Caxias do Sul, conseguimos reverter na Justiça, o polo de Lajeado e agora então o polo de Santa Cruz, que são um grande avanço, esse fim desses contratos, para a sociedade gaúcha, visto que nós pagamos durante 15 anos valores astronômicos. Depois podemos, ao longo do debate, mostrar que nós já pagamos em cada polo ou no conjunto da obra. E nós estamos vendo que, passados, eu disse em Vacaria, na audiência pública do Conselho do CDS, que nós não demoramos 90 dias para termos rodovias ruins. Na verdade, começaram com 8 dias, já havia um buraco nas rodovias. Ou seja, essa vai ser a herança que será deixada pelas concessionárias privadas, que nós denunciamos isso ao longo dos anos e repetimos que, ao encerramento dos contratos, nós não tínhamos mais rodovias. Ou seja, foi feito sempre a camada superficial, e já tínhamos lá em 2004, 2005, uma denúncia de um ex-engenheiro do DAER, que não quer que se fale nome, porque ele disse que tem medo de perseguição dentro do próprio DAER, porque ele presta serviço para essa empresa hoje, de que não se fazia manutenção da base da rodovia, e quando receberíamos, o povo gaúcho e o povo brasileiro vai ter que pagar de novo para fazer a restauração dessa rodovia, que é muito mais cara que a manutenção. Então, está aí claro, está acontecendo, e eu fico indignado que há uma grande cobrança hoje, a EGR, que começou a operar faz uma semana, e não há cobrança, as concessionárias que saíram daqui há 27 dias, que deixaram a concessão, e as rodovias estão no estado lamentável que estão. No mínimo, a rodovia bem conservada, e ao preço que nós pagamos durante esses 15 anos, ela deveria durar, no mínimo, 5 ou 6 anos, sem qualquer tipo de reparo. Ou seja, não durou 5 dias. Até porque, ao encerrar o contrato, já se percebia danos à rodovia, e, estranhamente, algumas pessoas foram dar pareceres aí de que as rodovias estavam boas. Já havia aparecido da área testa, essa empresa que contratou, de que haviam graves irregularidades, graves defeitos no pavimento. Então, acho que ainda é cedo para cobrarmos da EGR esse resultado aqui na região. Ainda acho que não é cedo para cobrar da EGR, os resultados estão acontecendo agora, felizmente, os resultados em Portão, Campo Bom e Coxilha, porque a EGR, sendo uma empresa pública, ela vai precisar de um certo tempo para organizar licitações, então não vai acontecer de um dia para o outro essa manutenção. Então, aí está essa herança do povo gaúcho, que pagou algo em torno de 3,7 bilhões de reais nas concessionárias, 7 polos de pedágio, que corrigidos chegarão a 7 a 10 bilhões de reais, não se fala em milhões, em bilhões de reais, e que, na verdade, vamos ter que gastar de novo o nosso dinheiro para recuperar essas rodovias. Então, esse é o grande dilema. Quanto ao serviço de guincho e ambulância, eu gostaria de dizer que quem precisou de guincho e ambulância deverá se lembrar de que, nos últimos anos, especialmente Farroupilha, eu me recordo disso, pode falar hoje com o Corpo de Bombeiros, 90% dos casos foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros, pelas ambulâncias locais, porque a concessionária tinha só uma ambulância aqui no Poço São Luís, e só um guincho, se tivesse outro atendimento, não o faria o socorro. Foi feito com o nosso dinheiro da mesma forma, então não mudou muita coisa. E guincho, idem. Se o guincho estivesse operando lá em Flores da Cunha, ou lá em Vila Cristina, ou em São Marcos, nós ainda então estávamos sem guincho. Aconteceu comigo aqui na RS, meu filho, que esperou 3 horas para o guincho vir para ser recolhido, foi até o posto, chamei outro guincho para levar até a oficina. Então dá na mesma coisa, então muda muito pouco. Embora acho que seja importante o serviço de guincho e ambulância, e pode se discutir isso com a sociedade, já que a EGR prevê um conselho comunitário que vai poder interferir e dizer o que é do pedágio. Então, acho que ainda é cedo para cobrarmos da EGR do Rio do Estado o reparo dessa rodovia. Temos que cobrar, sim, da empresa privada que deixou isso, e já nós denunciamos, era previsto já isso desde o início do contrato, que o contrato foi muito ruim.
Vereador Rodrigo Beltrão, do Partido dos Trabalhadores, conosco para esse debate, fazendo sua primeira intervenção. Vereador Rodrigo, diante dos esclarecimentos do nosso presidente da Surcom, o Juarez Colombo, o senhor acredita ser injustificável ou injustificáveis as críticas contra o governo do Estado através da EGR? Eu primeiro queria saudar aqui os colegas debatedores, o Adamoli, o Colombo, o colega vereador Mauro. Eu acho importante essa última manifestação aqui, né, ocorrida pelo Juarez Colombo, porque coloca, né, de uma forma racional a temática, porque hoje a verdade é de que nós temos, sim, um governo do Estado que ainda em campanha assumiu um compromisso, inclusive simbólico aqui em Caxias, onde já assinou uma carta, né, o governador Tarso, então candidato, com esse compromisso, né, do seu governo. Inclusive no início do governo houveram alguns boatos onde alguns, inclusive, questionavam se efetivamente o governo iria cumprir com a sua promessa, e foi o que aconteceu. Então, principalmente para nós, aqui de Caxias, da região, moradores de Farroupilha, enfim, sabem o que foi conviver 15 anos com um pedágio, inclusive adjetivado pelo governador Tarso como um pedágio medieval, que atrapalhava o desenvolvimento, né, cidades praticamente co-irmãs, que convivem de uma forma harmônica, com pedágio no meio em valores extremamente abusivos. Então, é um momento importante. Acho que isso que foi colocado, que nós precisamos dar tempo para a EGR, é algo extremamente importante de se colocar. A atual empresa, essa EGR, inclusive, foi aprovada na Assembleia, inclusive com o voto do prefeito de Caxias, Alceu, que era deputado e aprovou na época. E claro que hoje se questiona, por exemplo, esse pedágio de Flores da Cunha, que ainda tem um valor elevado, e existe uma pauta de alguns prefeitos que defende, inclusive, a extinção desse polo. Acho que, num primeiro momento, é legítimo dessas comunidades se mobilizarem, mas a EGR está justamente num estágio onde está começando um trabalho. Inclusive, esse valor é um valor inicial porque, segundo a empresa, existe um fluxo pequeno ali ainda, e economicamente, para que o pedágio seja viável, né, precisa, nesse momento, praticar esse preço. Só que eu entendo, né, nessa discussão do pedágio, que a partir do momento, e a EGR trabalha com essa lógica, que nós temos uma empresa com controle público, controle social, e essa empresa, né, passar a ter um rigor no controle do fluxo de carros que passam, com certeza, inclusive, a poder reverter em obras para as estradas. Porque essa herança que foi colocada, né, foi trazida aqui da Convias, que deixou as estradas nesse estado, demonstra, inclusive, né, que era uma empresa, uma concessionária, sem o mínimo compromisso, né, e que os contratos acabaram dia 16 de abril, e tenho certeza que há muito tempo não havia um planejamento, uma perspectiva de recuperação das estradas. Então é um governo que coloca uma pauta positiva, extinguir um pedágio. Se tudo der certo, ainda esse ano vamos ter quase 200 quilômetros de estradas recuperadas aqui na Serra através do CREMA. Então acho que a expectativa é positiva. Nós precisamos dar esse voto de confiança nesse momento para o governo, né, e, obviamente, entender que a pauta, inclusive, desses prefeitos de extinção é legítima e nós temos que respeitar. Vereador Rodrigo Beltrão. Pergunto ao José Adamoli, secretário executivo do Coré de Serra. Adamoli, você como integrante do grupo da EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias, como é que você está vendo essas críticas aí num começo de gestão? Eu gostaria, antes de Luiz Cláudio te responder, pegar uma questão mais ampla. Nós temos que olhar, digamos assim, hoje o conceito do poder público diante da sociedade. Nós estamos pagando imposto de primeiro mundo e estamos recebendo serviço público de país subdesenvolvido. Então, a primeira reflexão é essa, ou seja, o Estado brasileiro não tem transformado os nossos impostos em obras e serviços ao nível da carga tributária que nós temos. Então, esta é a primeira questão. A segunda questão é termos a clareza de que nós vivemos num Estado democrático e que nenhum dos governantes, desde o prefeito de Caxias, o governador ou a presidente Dilma, foi nomeado. Pelo contrário, foram mandatos legítimos construídos pela sociedade. Se isso é verdade em relação ao executivo, não é diferente do legislativo. Mas, por outro lado, se nós olharmos a carga tributária e as obras, nós temos que ter a percepção de que muito dinheiro público está sendo usado em áreas que não são prioritárias. Então, na visão dos conselhos regionais, e o nosso Cored não é diferente, nós temos que ter primeiro a capacidade de fiscalizar o poder público e exigir que a carga tributária que nós pagamos se transforme em obras de serviço. Em se tratando do Rio Grande do Sul, há mais de 20 anos acompanhando o governo do Estado, desde o governo Colares,
nós temos a compreensão da fragilidade da capacidade de investimento do Estado do Rio Grande do Sul e da importância de uma infraestrutura adequada para que o desenvolvimento ocorra. Então, uma visão mais ampla do que a questão pontual da praça de pedágio. E, nesse sentido, nós vivemos no governo Colares uma experiência positiva de que foram implantados 3 praças de pedágio comunitário. Em 92, de Coxilha, entre Passo Fundo, né, e Erechim. Depois, em 94, Portão e Campo Bom. E esta experiência ela tem a seguinte linha de atuação. Nós temos que aplicar bem o dinheiro do Estado e, na falta do dinheiro do Estado, o pedágio público é uma alternativa para ampliar receitas para que a gente faça a infraestrutura necessária para o desenvolvimento. Lamentavelmente, essa experiência do governo Colares, ela não foi assimilada, não foi incorporada pelo governo Brito. E em 95, o conjunto dos Coredes, numa reunião no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, nós levamos essa mensagem ao governador Brito. E em levando essa mensagem ao governador Brito, nós tivemos uma posição muito clara do governador que a decisão estava tomada e de que ele estaria implantando um modelo de pedágio que nos daria rodovias de primeiro mundo. Isto está escrito, isto é real naquela época. Agora, o que aconteceu nesse momento? Nós tivemos contratos leoninos de concessão, nós tivemos uma articulação do governo Brito com o governo federal assumindo responsabilidade de rodovias que não deveríamos assumir. É importante, o telespectador tem que saber que o bolo tributário nacional, de cada R$100, mais de 60 fica com o governo federal. 25 vem para o governo do Estado. De 13 a 14 fica com os municípios. O que nós tivemos? Nós assumimos uma responsabilidade de mais de 900 quilômetros de rodovias federais, não porque o Estado tinha clareza de que ia melhorar as rodovias federais, mas para dar a garantia de boas receitas às concessionárias. E aí a estratégia adotada foi uma estratégia de polos de rodovia. Foram criados 9 polos por lei, implantados 7 naquela época, fazendo com que os principais polos econômicos do Rio Grande do Sul tivessem um cercamento. Rodovias estaduais e rodovias federais não têm opção de deslocamento, nós temos que chegar por essa rodovia. Então, primeiro, este olhar mais estratégico. Depois, ao longo desses 15 anos, sempre os Coredes lutaram para que nós pudéssemos ter a transformação da tarifa cara paga naquele modelo em obras de serviço. Isso não acontece. Para simplificar, vou dar apenas o número do que a Serra pagou no último ano. Nós pagamos aqui 80 milhões em termos de pedágio. Só na rodovia entre Caxias e Farroupilha foram pagos 52 milhões. E a Praça de Flores da Cunha, 12. A Praça de Vila Cristina, mais ou menos 10. E a Praça de São Marcos, menos de 4. Isso dá aproximadamente 80 milhões. Se nós pegarmos 15 anos, proporcionalmente, claro que é um jogo assim que a frota cresceu muito, mas nós pagamos R$1 bilhão. E o que aconteceu? Nada. E a sociedade organizada foi ao encontro de diferentes candidatos a governador e o governador Tarso assumiu esse compromisso. Se reuniu com os movimentos sociais do Rio Grande do Sul aqui em Caxias em junho de 2010, aliás, em julho de 2010, assinou um documento em agosto de 2010, se comprometendo com várias ações. Uma delas de fechar a praça de pedágio. A nossa aqui, sim. A de Viamão também. Recuperar o DAIR, sim. Recuperar a Gerges também. Dar transparência ao sistema. Infelizmente, nós não conseguimos fazer com que o DAIR, pelo histórico que tem, Mauro, pudesse ser o órgão responsável. Por quê? Pelo comprometimento. E aí foi criada essa empresa Gaúcha de Rodovia, que em última instância nós concordamos. E ela vem com a proposta da participação de um representante da sociedade. Conseguimos ampliar essa participação, mas tem um dado importante, Luiz Cláudio, embora o tempo escasso, nós temos que dizer, trabalhamos maio e junho de 2012 com todas as bancadas para aprimorar a lei com o governo. Sentamos 4 vezes com o governo no mês de maio. Saímos de um representante dos Coredes para 5 representantes da sociedade civil, mas não conseguimos uma das coisas que para nós era fundamental. Os 55 parlamentares do Parlamento Gaúcho, todos eles amarelaram e não fizeram a emenda à lei que nós gostaríamos que fizesse, que é garantir que 80% da receita retornasse em obras e serviços para a rodovia. Nem a situação e nem a oposição bancou isso. E o histórico dos pedágios comunitários nos garante de que mais de 80% daquilo que o contribuinte paga na tarifa retorna em obras e serviços. Então nós estamos diante de um momento inicial da EGR, temos posições claras no sentido de falhas que estão acontecendo, e uma das falhas o Colombo pautou aqui, é a não implantação dos conselhos comunitários, para que pudéssemos discutir com a comunidade qual é o custo adequado da tarifa. O Cored Serra e o conjunto dos Coredes têm posição de que a tarifa de 5,20 é cara,
E ela é cara porque se lá no governo Brito nós dizíamos que era cara, né? Depois no governo Olívio ela foi turbinada com o TA1, crescendo em média 8% acima dos índices durante 4 anos. A CPI mostrou que ela está 37% mais cara. A taxa interna de retorno é de 27%. Reduzir 26% como foi reduzido, para nós, para ser coerente, é dizer que ela continua cara. Então é nesta linha que nós estamos trabalhando, esta temática do pedágio, com um olhar de interesse público, de interesse de Estado, e queremos efetivamente fazer com que a GR responda à expectativa para que ela foi criada. Então este é o olhar em termos da caminhada. Tá certo. Vereador Mauro Pereira, o José Adamoli falou aqui em capacidade de fiscalizar. Esse é um dos trabalhos do Legislativo, fiscalizar. Como é que o senhor responde a essa questão do José Adamoli? Bom, primeiramente, nós temos a Convias, a Univias, que, conforme disse o Colombo e o Adamoli, prestaram um péssimo serviço aí na manutenção, também o meu colega vereador Rodrigo. Só que nós fizemos muitas críticas, muitas indicações, contando os buracos. Agora, se tratando dos polos de pedágio, o DAER e a entidade que é responsável por fiscalizar a Convias, eles não fizeram. Se as coisas foram mal feitas, foi porque faltou a mão do governo do Estado também na fiscalização. Alguém ganhou com isso aí. E uma coisa que eu gostaria de dizer para o meu amigo Adamoli, a história dos pedágios, até para ficar bem claro, porque o Brasil está sendo passado a limpo. Os políticos estão sendo passados a limpo. Os pedágios, o governador Brito criou os pedágios, o Olívio Dutra criou a bidirecionalidade, aumentou 36%, legalizou as praças e deu no que deu. E é lógico que os pedágios agora iriam terminar, porque os contratos assinados pelo governador Brito terminavam dia 16 de abril. E o candidato a governador do PMDB também, Fogaça, tinha a mesma proposta de terminar. Agora, olhando para o futuro, a Câmara de Vereadores agora, no dia 18/6, nós aprovamos uma moção que foi encaminhada, inclusive, para a Surcom, uma moção mostrando como está as praças de pedágio do país. E eu vou dizer aqui, do governador, do presidente Lula e da presidente Dilma, que é na Regis Bittencourt, na BR-101, na Fernão Dias. E aqui eu vou citar o exemplo. Logo aqui, passando o Rio Pelotas, são 412 quilômetros. Nós temos os pedágios do governo federal, que tem, olha bem o que tem, tudo gratuito. O serviço de atendimento ao usuário, como socorro médico, atendimento a veículos com problema mecânico, resgate de animais na pista, viaturas para combate a incêndio, inspeções de tráfego constante, guincho, ambulância, um local para o pessoal parar, para tomar um café, tomar uma água, e tudo isso, olha bem o valor, R$ 3,60. Cada 70 quilômetros uma praça, R$ 3,60. Com guincho, ambulância, tudo isso. Aí nós vamos lá, na Fernão Dias, tudo igual, com o mesmo serviço, R$ 1,40. Aí nós pegamos a Regis Bittencourt, R$ 1,80. Nós pegamos a 101, R$ 2,50. E nós, está aqui o Colombo, está aqui o Adamoli, o povo brasileiro está na rua porque o povo quer que o serviço público seja uma coisa decente. E nós temos que pegar esses modelos de pedágio aqui que foi implantado pelo presidente Lula e pela presidente Dilma, que está ali depois do Rio Pelotas, como exemplo. E a moção foi aprovada por unanimidade, mostrando que o nosso pedágio aqui, que não tem guincho, que não tem ambulância, que é caro, que nós temos que rever, que nós temos que copiar aquilo que é bom. Tem direito à parte do Por favor, por favor, é isso que nós temos que deixar bem claro. Vamos fazer esse modelo que foi feito aqui, pois não, eu acho que por favor, a manifestação do Mauro extremamente correta. Só nós temos diante de duas esferas públicas diferentes. O ente federado, Brasil, né? O ente federado União tem grande capacidade de investimento e o ente federado Estado do Rio Grande do Sul
tem sido extremamente acanhado em termos de capacidade. Eu vou O que entrar... o governo federal fez? Criou as rodovias e concedeu. O que o governo do estado tem? Não tem condições de estruturar. Então nós temos que discutir como resolver o nosso problema. Mas não tenho nenhuma dúvida, e é importante, Luiz Cláudio e telespectadores, o doutor Gravina, aqui de Caxias, o doutor Cloraldino Severo, tiveram o Tribunal de Contas da União no início do governo Lula e conseguiram suspender os editais que estavam na rua. Meses depois vieram melhor, então a Surcom chegou a Brasília, inclusive, levando as contribuições para que esse modelo implantado pelo Lula tivesse uma redução significativa em termos de tarifa. Ok. Vereador Beltrão, o senhor acha que é possível reverter essa situação, já que uma das reclamações do José Adamoli, como integrante do Coré de Serra, representa uma entidade aqui da nossa região que defende os interesses da nossa comunidade, muito bem defendido, e citou aqui o Zé Adamoli sobre a questão da não implantação dos conselhos comunitários. O senhor acha que é possível reverter isso? Porque é importante que os conselhos comunitários participassem desse debate, dessa discussão. Um conselho comunitário. Eu acho que eu tenho certeza que sim, isso é uma necessidade, até porque, para mim, o mais importante nessa relação é que tenha efetivo controle social. Porque não é o pedágio em si que o povo contesta, é o modelo, é o preço, né, é a transparência dos valores arrecadados. Acho que isso que o vereador Mauro coloca, eu acho que é o paradigma, né, que o Rio Grande do Sul tem que buscar em termos de modelo de pedágio, que foram os modelos adotados pela União e que tem dado certo, inclusive com valores extremamente acessíveis e a própria população e os usuários entendem dessa forma. Mas isso que foi colocado pela Adamoli é importante porque o Rio Grande do Sul, né, ele tem que se encontrar com os seus problemas. Nós temos uma herança aí de 15 anos, onde nós concedemos as nossas estradas para essas concessionárias. Essas concessionárias, a exemplo da nossa RS aqui, nos entregam, né, em relação a esse polo de Farroupilha, nos entregam num estado, né, lamentável, as estradas, onde agora o Estado vai ter que investir recursos. Então, acho que daqui para diante, tendo em vista que a EGR não tem nenhum mês de funcionamento, nós vamos ver todo esse processo, inclusive com essa luta de que as tarifas sejam baratas, de que as estradas tenham condições e que aos poucos, né, os próprios polos possam ir se equipando. Só que nesse ponto de partida, né, tendo ideia de que há 2 anos atrás, por exemplo, se discutia no Estado o Duplica RS, que seria a prorrogação dos contratos mesmo antes eles acabarem, eu entendo que nós hoje estarmos vivendo esse momento, por mais que não seja ainda onde nós queremos chegar, o nosso paradigma ideal, é um avanço. Então, cada estado, cada ente federado vive o seu processo. E o Rio Grande do Sul, dentro do seu processo, está evoluindo nessa temática. Eu acho que é isso que nós temos que considerar. Nós temos que dar tempo para o governo e para a IGR e mostrar para que venham. E eu tenho a convicção, 5,20 é muito caro. Só que existe um contexto. Então, a partir de agora, havendo inclusive transparência nos números, porque até peço aqui o socorro do Adamoli, que deve conhecer bem essa realidade, a praça ali de Portão ficou basicamente 10 anos. Eu peguei um estudo até um outro dia ali num debate que nós tivemos, e os números, o controle de pagantes, em 10 anos praticamente não se alterou, embora a frota e o fluxo nós saibamos que tem aumentado consideravelmente. Então, por isso que é importante algumas medidas que vão garantir transparência, vão garantir controle social, e a consequência disso vai ser um serviço público adequado com o que a população e o usuário quer. Porque se é verdade, para finalizar, de que existe uma concentração de tributos na União, nós temos paulatinamente, embora não tenha uma reforma tributária que resolveria esse problema, tido uma União que tem feito muitos mais investimentos nos estados e municípios do que fazia. Então isso também não deixa de ser uma certa desconcentração tributária. Tá certo. Juarez Colombo, o vereador Mauro Pereira citou aqui os valores e dos serviços que são aplicados, nas rodovias federais. É possível fazer esse comparativo que o vereador Mauro fez com as nossas rodovias estaduais para baratear o preço dos pedágios? Bom, na verdade, eu acho que nós temos que entender um pouco melhor o que é um pedágio a nível no mundo inteiro. O pedágio, você comprou uma tarifa, você tem diversos ingredientes para compor essa tarifa. Um deles é o tal do VDM, que é chamado fluxo de veículos. Então, logicamente, as rodovias de fluxo maior tem uma tendência a ter uma tarifa menor. É um dos componentes. O outro é o que se quer do pedágio, se é de manutenção pura e simplesmente, que foi o nosso caso, pagamos um valor
muito além de construção de rodovia, nesse modelo privado que está se encerrando agora, e tomara que se encerre de uma vez por todas, e para fazer manutenção precariamente, porque nós já deduzimos que a manutenção era precária, e a prova está aí, 15 dias depois já tem buracos, 8 dias depois tem buracos. Então, acho que é isso. É difícil você fazer um comparativo porque, como o senhor dá mole, naquela época, esse modelo de planejamento nacional já vinha antes do governo anterior ao governo do Lula, e nós conseguimos, felizmente, intervir naquela época, né, da mole. A Surcom enviou a Brasília 2 representantes e houve mudança, inclusive no edital, mudando a taxa de retorno, mudando alguns parâmetros, e alguns deles, inclusive o da 101, eles têm incluído obras. E também não são mil maravilhas, não, porque aí vem a grande questão que eu tenho levantado ao longo dos anos. Hoje, uma imensa crítica ao poder público, mas eu digo que nós estamos fazendo uma imensa crítica ao setor privado desse país, que também é um setor que tem se pautado pela corrupção, junto com o poder, logicamente, se é um corrupto, é um corruptor. Não tem cumprido contratos, não tem executar os serviços que estão em contratos. Então, só o poder público é culpado, e o poder privado e a sociedade onde estão os nossos cidadãos fazendo nosso papel. Então, acho que nós temos que é um momento muito importante, esse momento que a sociedade reflita qual é o nosso comportamento. Nós temos na rodovia, nas cidades, né? Então, acho que é o momento do cidadão refletir que a sociedade muda, o poder público muda se a sociedade mudar. Uma delas é fazer a cobrança. Mas outra, dando o seu próprio exemplo de não destruir, de não depredar. Então, acho que isso também, a sociedade tem que mudar. Que nós vivemos realmente numa cidade altamente corrupta. E isso é um fator histórico da cidade. Então, acho que é o momento ideal para fazermos essa reflexão e começar a cidade, então, organizada, a reagir contra a corrupção em todos os níveis. Então, essa é a minha mensagem. Então, assim, tarifa é muito em relação ao que vai se fazer o pedágio, e é o que se quer. Já há uma aposta dentro da EGR, do governo, que vai discutir tarifa com as comunidades. Por isso que eu digo, precisamos dar esse voto de confiança, embora a Surcom também se manifestou já isso publicamente, dizendo que o pedágio, a tarifa ficou muito alta, mas é possível reverter. Por quê? Porque não há um contrato fixo feito por uma empresa privada que só visava lucro. É fácil, é público hoje podemos discutir. Veja o caso de Portão. Portão havia uma discussão no início e acabou tendo isenção as placas de Portão. É discutível isso, se é válido a isenção ou não, mas acho que isso o Conselho vai decidir, a sociedade vai decidir. Então hoje é fácil porque não é um contrato rígido que diga tem que ser assim, e ninguém queira se aproveitar do contrato, inclusive não só pelo contrato, mas queira receber além do que o contrato reza. Foi o caso das empresas privadas do Brasil. Tem ocorrido isso em todos, inclusive os pedágios federais. Veja o caso da 101, hoje uma discussão muito forte, porque a concessionária lá também não cumpriu o contrato, embora daí fosse a baixa, mas eu tenho acompanhado muito essa discussão lá em Santa Catarina. As obras que estão previstas no contrato, que é um contrato muito melhor do que o pedágio gaúcho, não foram executadas. Mas onde é que está a falha, Juarez? É no judiciário ou em quem elabora o governo que elabora os contratos? A falha, ela é mais ou menos geral. Quem elabora o contrato, se foi bem elaborado, aí começa a falha do poder do órgão de fiscalização do governo. Colombo, permite? O caso federal, o DENIT, a NTT, aqui no estado, quem falhou? O DAER falhou, o poder concedente, a GERGS, que é a agência reguladora, falharam. Então, assim, a sociedade falhou. Mas a sociedade... Por não ter cobrado isso antes. Mas, Juarez, meus convidados, meus debatedores, e Zé que quer pegar a palavra, só um minutinho, Zé. Mas a sociedade, eu acho que entende de uma forma muito simples. Você tem um contrato que encerra dia 16 de abril. Perfeito. O nosso aqui na Praça de Belém. Aí bate na justiça e a empresa consegue estender esse contrato por mais um mês, 2, 3. Como é que isso funciona? E a cabeça do contribuinte não entende isso. Está no contrato dia 16 de abril, encerra dia 16 encerrou. Como é que o juiz vai lá e dá um ganho de causa para uma empresa para estender a cobrança do pedágio? Eu acho que nós temos que ter uma ideia, digamos assim, da nossa democracia e da fonte do poder que eu falei antes. Lamentavelmente, já temos manifestações de vários deputados federais que dizem que a nossa democracia está na mão das empreiteiras. Então, refletir um pouco a respeito disso. A nossa democracia está na mão das empreiteiras. O Colombo falava sobre o corruptor e o corrupto. Esta é uma outra relação que tem que estar presente. E temos que trazer uma terceira, Mauro, que é a cidadania. Ou seja, eu sou construtor da minha caminhada. Eu sou um indivíduo independente e observo a caminhada do Mauro como vereador e ele me desperta confiança e eu vou para a militância trabalhar a favor do Mauro.
situação semelhante em relação ao Beltrão. E à medida em que o Mauro ou o Beltrão, como meu representante, fugir ao princípio que gerou a confiança entre nós, eu tiro o apoio. Então é ter a ideia do poder originário lá na sociedade. Enquanto nós negarmos a política, negarmos os políticos, negarmos o Estado, esse ciclo se reproduz. Então é extremamente importante nós termos presente esta situação, né, das nossas empresas e dos contratos leoninos que são feitos pelo Estado, financiado por esse setor. Perfeito. Vereador Mauro Pereira, a questão, o nosso tempo está chegando ao fim, falamos aqui nessa mesa, o senhor citou inclusive, os contratos, os pedágios foram abertos. Quem lançou os pedágios aqui na região foi, o senhor citou o governador Brito, depois a bidirecionalidade, o vereador Olívio. O senhor acha que... O vereador Olívio, o senhor acha que ainda a gente precisamos passar por esse debate para avançarmos nessas questões de preço, por exemplo, de qualidade de rodovia? Isso já não está passado, na sua opinião? Eu gostaria de primeiro dizer que tanto o Adamoli como o Juarez são pessoas importantíssimas. Inclusive agora na derrubada dessa briga judicial, teve o trabalho do Baço, do Adamoli, junto com a Procuradoria-Geral do Estado. Eu gostaria de discordar aqui do meu amigo Juarez Colombo. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem de automóvel, eu e minha família. Fui até São Paulo e voltei. E fui analisando muito bem as coisas. Os pedágios do governo federal, da BR-116 e BR-101, está da melhor qualidade. Bem sinalizado. É guincho, é ambulância, é todos esses serviços aqui que eu falei. É o local para você parar, tomar um cafezinho, descansar, cada 80 quilômetros. E na BR-101, isso que nós temos que entender, nós temos que analisar e ver os lados positivos. Na BR-101, é R$ 1,70. O mais caro é R$ 2,50. E nós aqui estamos falando de um pedágio que não tem nada de graça, nada. Esse nosso modelo que está sendo implantado pela EGR é 5,20 e não tem nada, nem sinalização e nem os buracos. Está sendo tapado, não tem guincho, não tem ambulância, não tem nada. Quando se fala em pedágio, a pessoa espera ter alguma coisa em troca. E nós estamos falando aqui, ó, R$ 1,70, R$ 1,80, o mais caro, R$ 3,60, que é daqui do Rio Pelotas até Curitiba. Então, eu vejo, nós aqui, que nós temos que olhar para o futuro e que nós temos que deixar a nossa população menos revoltada, porque o povo já está revoltado com os políticos, é olhar e se espelhar nos modelos que estão dando certo. E esses modelos do governo federal, não votei na Dilma, não votei no Lula, mas o modelo de pedágio que o presidente Lula implantou, que a presidente Dilma implantou, é um modelo honesto. Juarez. Você paga barato e tem serviço. Juarez. E hoje aqui nós estamos pagando caro e não temos serviço. Juarez, para chegar nesse modelo exigido pelo vereador Mauro. Não, na verdade, apenas queria uma parte para dizer o seguinte, na verdade, isso que tu observaste nessa viagem é o mínimo que o pedágio privado que está se extinguiu aqui no Polo Queijo do Sul, devia ter deixado nossas rodovias. É o mínimo que nós tínhamos o direito, que nós pagamos. Pela Receita, né? Pela Receita, esse resultado. Então, não tivemos ao longo dos anos. Me recordo lá em 98, saiu um boletim da concessionária dizendo que teríamos rodovia primeiro mundo com fotos lindíssimas. Eu até quase me encantei com aquilo, embora eu tinha muita dúvida sobre isso. Mas era o mínimo. Eu não estou discordando do serviço que tem lá, do resultado da tarifa. A tarifa é módica. Estou discordando, dizendo que aí entra a iniciativa privada que não cumpre contrato, e não é só o poder público que não cumpre as suas funções. E eu sempre fui da iniciativa privada, sempre fui, nunca tive nenhum cargo e não quero ter cargo público. De que na 101, aquele contrato, que é um contrato diferente do nosso tipo de contrato, porque a tarifa é baixa, porque o fluxo de é altíssimo, então permite uma tarifa bem mais baixa e permite, inclusive, estar no contrato uma série de obras, como, por exemplo, o contorno de Florianópolis, naquela... e que não foi executado. Que não foi executado. A questão é... Que agora entrar na justiça para executar a obra. E nós queremos... Não, bem... Mas é em função de fluxo, diferente, Mauro, isso, e é em função de que o contrato não está sendo cumprido. Agora uma pergunta, Juarez. Questionamento. Uma pergunta, Juarez, bem rapidinho, para eu pegar o gancho da tua resposta e fazer a pergunta para o vereador Rodrigo Beltrão.
seria possível, nós estamos discutindo agora aqui o valor de 5,80 que é, hein? 5,20. Perdão, 5,20 na Praça de Flores da Cunha. Estou na fila. Está na fila, Zé, tudo bem. Se fosse investido todos os valores arrecadados nessa Praça de Flores da Cunha, na praça, no trecho de Flores da Cunha, seria possível reduzir o valor da tarifa? Sim ou não, Juarez? Olha, eu acredito que sim, até porque a exigência é essa, que todo recurso vai ser investido na rodovia onde for arrecadado. Isso é norma da EGR. Ok. E eu acredito assim, que o que nós prevemos com a EGR, que em torno de 65% até 70% poderá ser devido à rodovia. Por quê? Porque a EGR, uma empresa, não é como era o antes do DAIR, né? Ela entra no sistema normal de pagamento de impostos. Os impostos vão tirar uma fatia desses valores, uma fatia ficará na questão da operação. Então nós temos uma redução em relação ao pedágio que era controlado pelo DAER. Qual é a vantagem da EGR em relação ao DAER? Não teremos o risco de o dinheiro ir para o Caixa Único, cobramos os governos que sucederam e que sucederão, esses recursos que estão do pedágio público que voltem para aplicação nos pedágios de Portão, Campo e Coxilha, que é dinheiro retido no Caixa Único e não voltou para os pedágios. Então, há esse diferencial. E volto a dizer, precisamos aguardar algum tempo que a EGR se organize para depois nós vamos discutir, inclusive, serviço de guincho e ambulância. Eu tenho esse voto de confiança da EGR, que nós ajudamos, inclusive, a implantar e criar, e da qual o Adamoli exerce cargo no Conselho. Tá certo. Adamoli, você que defende, a pergunta é para o vereador Rodrigo, mas você que defende a questão de recursos canalizados totalmente para as praças de pedágio e ali serem aplicados esses valores, você defende... Você, como do Coreia de Serra, representando o Coreia de Serra, a sua entidade defende isso, você defende isso. Eu pergunto ao Rodrigo. Rodrigo, como um parlamentar do Partido dos Trabalhadores, o senhor que é do PT, pode pressionar o governo para atender essa reivindicação do Cored através do José Adamoli, para que os recursos fiquem na praça e não sejam distribuídos para outros, para um caixa único? Isso está na Certo. lei. Bom, E está na lei, né? Está na lei. E está na lei. Bom, além de ser uma questão legal, como foi colocado, o governo do estado tem se aberto para o diálogo. Inclusive agora, último dia 21, teve uma audiência da participação popular aqui do Rio Grande do Sul. Existem vários canais de diálogo do governo que tem sido uma temática constante. Hoje mesmo, nós estamos gravando aqui, está ocorrendo uma reunião na EGR com alguns prefeitos da região. Então eu entendo que nós passamos 15 anos de um determinado modelo. Inclusive, os dois últimos governos estavam muito em sintonia em relação a essa temática. E agora nós temos um governo ousado que inicia um processo de transição e que esse processo de transição é feito conforme a nossa realidade e na forma que dá. Então, por exemplo, aquilo que foi colocado pelo Colombo, acho importante estar citando. A EGR não é um contrato como era com a Convias, então existe uma liberdade a qualquer momento haver redução, haver revisão, inclusive extinção de praças. Só para dar um exemplo, a população de Flores da Cunha... O carro que for em nome de uma pessoa física com placa de Flores da Cunha não paga aquele pedágio. Então é uma concessão que foi feita porque é possível a EGR não ter aqueles contratos leoninos como havia. Então a verdade é de que nós vemos um outro momento. Não é uma empresa que vai visar o lucro, então a EGR não precisa ter aquele lucro que existe nos contratos. Taxa de retorno, né? Que chamaram de taxa de retorno. 28%. Né? E nós queremos sim chegar no patamar dos pedágios do governo federal, como traz aqui o belo exemplo do vereador Mauro, mas isso é um processo a ser perseguido. Até porque existe um conjunto de fatores que compõem a tarifa do pedágio. E isso tem que ser respeitado, até porque nós não queremos que uma empresa uma empresa pública, que tem uma vocação importante para o desenvolvimento, já nasça com uma iminente falência. Então, nesse momento, tem sim que praticar o valor adequado para ter retorno na estrada, para sustentar a empresa e, obviamente, nesse processo a ser desencadeado, vai ser baixado o preço e cada vez mais esse modelo vai ser aprimorado. Tá certo. O nosso programa está chegando ao fim, mas o Zé está na fila, pediu a palavra. Bem rapidinho, José Adamoli, do Coreia de Serra, para a gente encerrar o programa, o nosso horário está estourando e eu peço que você faça suas considerações finais. Que é difícil, mas diga assim, primeiro, temos clareza do avanço que tivemos. Segundo, temos clareza de que a EGR deverá ser muito melhor do que essa iniciativa que nós tivemos agora. E por quê? A tarifa emergencial foi uma decisão de governador no sentido de conduzir uma redução em média de 30%. Nós estamos pleiteando que cada praça tenha o seu plano de obras e a sua tarifa diferenciada. Não dá para tratar o igual os desiguais, é injusto. Por último, digamos assim, só mostrar, digamos, como o modelo do Brito era equivocado. Nós tínhamos no Polão 2 praças na 116.
O maior VDM do estado do Rio Grande do Sul é 116. Seria uma em São Leopoldo, outra em Sapucaia. Passam 130 mil carros. 130 mil carros por dia naquela rodovia por esse preço. Felizmente, na nossa luta, conseguimos inviabilizar. Então, digamos assim, onde é que estão os erros do governo? Primeiro, Mauro, tem 80 milhões de pedágios públicos no Caixa Único. Tem que devolver, é da sociedade. Eu paguei imposto, paguei pedágio, vou pagar de novo? 2, criar os conselhos comunitários. 3, termos a dimensão de que a Praça de Flores da Cunha hoje tem uma receita de 12 milhões ano, é muito baixo. Discutir como a Serra vai trabalhar essa temática. Se eu tenho pedágio de Flores da Cunha, se eu tenho pedágio de Portão, como é que eu posso fazer com que a rodovia 122 seja pensada numa autoestrada? Ou seja, que tipo de estrada nós queremos para deslocar a Serra para Porto Alegre? Que tipo de discussão vamos fazer? Então, reunir os empresários, os trabalhadores, os políticos, os movimentos sociais e pegar esta oportunidade para pensar de forma estratégica, como disse o Mauro. Um olhar estratégico daquilo que nós podemos fazer em parceria com o Estado. O Cored defende não a PPP, uma PPS, e botou isso na mesa do governador aqui em agosto na SIC. Uma parceria do poder público com a sociedade. O Estado investe e a sociedade complementa com o recurso do pedágio comunitário. Esta é a nossa linha de atuação. Tá certo. Com as palavras do José Adamoli, que é secretário executivo do Cored Serra, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, Comissão em Debate, que falou aí sobre essa retomada das rodovias pedagiadas pela EGR, Empresa Gaúcha de Rodovia, os valores, os preços, enfim, das tarifas e também a conservação, a qualidade das rodovias. Esse foi o nosso debate de hoje. Eu agradeço ao vereador Rodrigo Beltrão, do Partido dos Trabalhadores, a sua presença aqui conosco. Vereador Rodrigo Beltrão, que também é presidente da Comissão de Legislação Participativa e Comunitária aqui da Câmara de Vereadores. Vereador, muito obrigado pela participação. Também agradeço ao Juarez Colombo, que é presidente da Surcom RS, Associação de Usuários de Rodovias do Estado do Rio Grande do Sul. Juarez, obrigado pela presença. Obrigado pelo espaço e apenas dizer que é importante estar presente. Lembrando aos nossos telespectadores que nós pagamos aqui no 7 Paulo do Rio Grande do Sul valores correspondentes a poder produzir 3.500 quilômetros de rodovias novas e não temos as rodovias agora esburacadas ali. Então, apenas dá para melhorar a informação ao usuário. Muito obrigado. Tá certo. Juarez Colombo, presidente da Surcom aqui do Rio Grande do Sul. Também conosco, esteve conosco, vereador Mauro Pereira, do PMDB, que também é presidente da Comissão de Transportes aqui da Câmara Municipal. Vereador Mauro, obrigado pela presença. Muito obrigado, parabenizar a TV Câmara, Canal 16, e dizer que nós temos que olhar para frente. O que foi feito de errado no passado, nós temos que olhar para frente. Corrigir, pedágio barato, com guincho, ambulância e o povo bem atendido. Muito obrigado. Perfeito. Vereador Mauro Pereira, do PMDB. Também esteve conosco, agradecendo a presença, José Adamoli, secretário executivo do Cored Serra. José Adamoli, obrigado pela presença. Nós agradecemos a oportunidade, temos confiança de que participando nós vamos construir dias melhores para o Rio Grande, tanto na EGR quanto em todos os outros espaços. Participar é palavra de ordem, por isso nós estamos aqui contribuindo. Tá certo. A todos que estiveram conosco aqui pela TV Câmara, Canal 16, obrigado pela sua audiência, obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.